Glória a Deus, podem sentar? Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos na nossa série de mensagens, né? Qual é o tema da nossa série de mensagens? Desenrolados. E o que nós falamos nessa série? Quem é que se lembra aí? Vamos lá? Vida financeira, amém? Essa vida financeira foi desamarrada em nome de Jesus, amém? Ah lá, você está desenrolado nisso aí. Depois, emoções, né? As emoções. E no último culto nós falamos sobre relacionamentos, amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é importantíssimo, ele é confrontador, amém? Que nós vamos estar falando sobre sexualidade. O que a Bíblia nos fala sobre isso, meu irmão? Você acredita que a Bíblia fala sobre isso? Meu irmão, a Bíblia fala de tudo. E nós vamos falar sobre esse tema, que ele é um desafio, amém? A gente falar sobre isso, ele é confrontador. E ao mesmo tempo esse confronto nos leva para um tempo de cura e de restauração. Ele faz abrir os nossos olhos, amém? Nós queremos andar em cima da verdade, em cima não do que nós pensamos, mas do que Deus diz, amém? Eu quero convidar você a orar comigo por esse momento. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra. E a nossa oração é que o teu Espírito se mova e a palavra semeada nessa noite, ela gere raiz nos corações. Transforme as nossas vidas, nos revela a sua verdade e muda, Senhor, as nossas vidas. Sabe, eu oro para que o Senhor liberte pessoas, Senhor, de raízes que foram completamente abaladas nessa área sexual. Eu oro, Senhor, para que pessoas que são viciadas em algumas áreas sexuais sejam libertas em o nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela liberdade do Espírito Santo fluindo na nossa vida, com muito amor e muita graça, nos revelando o que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre desenrolar a sexualidade. E o nosso versículo aqui, 1 Tessalonicenses 4:7, pode colocar lá. Também queria um fundo aí para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 4:7, ele diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha só, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Não sei se conseguiu achar, Leandro, tá tudo certo? Aí? 1 Tessalonicenses, tá nos... Aí. Olha lá, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha só. Versículo Romanos 12:2, olha o que diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Ela fala ali, para a gente não se amoldar a um padrão do mundo, que nós já vamos explicar o que é isso, né, essa linguagem. Mas a nossa mente deve ser transformada, porque somente com a mente transformada nós podemos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então fala assim, Senhor, transforma minha mente. Amém. Olha só, 1 Romanos 1:24, a realidade da sociedade. Olha só o que aconteceu com a sociedade. Diz assim, 1 Romanos 1:24, na verdade. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha só. Então nós precisamos entender que Deus, ele tem um padrão, amém? Um padrão. Deus, ele é o criador de todas as coisas, meus irmãos. Não foi o diabo que fez o sexo, amém? Amém. Glória a Deus, tá? Tudo que Deus faz é bom, amém? Então, presta atenção, então. Não foi o diabo, mas tudo que o diabo faz, ele distorce aquilo do padrão que Deus fez. Ele distorce.
ele cega, ele amolda de outra forma para que o ser humano ande fora dos princípios daquilo que Deus estabeleceu. E Deus, a gente percebe aqui, como diz em Romanos 1:24, que Deus ele entregou a humanidade para a impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, primeira coisa, Deus não obriga ninguém a andar em santidade. Amém? Nós temos a escolha de seguir os padrões de Deus, ou a escolha de não seguir. Cada um segue aquilo que quer. E Deus ele entregou as pessoas ali, aqueles que obstinaram seu coração, você pode ler mais a respeito de Romanos 1, depois na sua casa, entregou segundo aquilo que o próprio coração deles queria. Por quê? Porque o coração era um coração obstinado. Não era um coração que queria ser transformado ou receber a verdade de Deus. Som? Vocês estão escutando bem? Mas eram corações que seguiam seus padrões. Então Deus deixou as pessoas seguirem a vida da maneira que elas realmente quiseram. Deus permitiu isso, e Ele permite, até hoje, amém? O padrão do mundo é esse padrão de desejo segundo o seu coração. Mas tem um plano de Deus ali. Tito 2, do 12 ao 13, diz assim, ó: Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Então existe um padrão de moralidade de Deus, um padrão de santidade, e um padrão que o mundo ensina aí de forma conforme, né? Cada um faz o que bem entende. Cada um anda conforme bem quer. Mas Deus ele nos chama para esse reino. E tudo que Deus nos faz, meu irmão, não é porque Ele é mau, é porque Ele quer guardar o nosso coração e a nossa vida de frustrações. Você vai ver que essa área, sabe, é uma área que infelizmente, né, escraviza muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem lidar bem com isso, se perdem, né? Porque é um instinto, e nós podemos entender que Deus nos fez com um instinto, amém? Deus nos fez assim, mas não para nós vivermos segundo os nossos instintos. O problema é que o pecado, ele nos corrompeu aquilo que Deus fez de maneira sadia. O instinto, por exemplo, no sentido, nós temos necessidade de comer, amém? Todo mundo tem necessidade de comer e beber. E o que o diabo fez com a necessidade de instinto? O que ele fez com comer? Glutonaria. E o que ele fez com beber? Bebedices. De uma maneira extravagante, digamos assim. Era correto de uma forma, mas ele só esticou o nível. Por exemplo, nós temos um instinto, todo mundo tem aqui um instinto de segurança. Isso foi Deus que nos fez. Segurança, de nós estarmos atentos, espertos, sabe? Mas o instinto de segurança que Deus nos deu é um instinto de proteção, meu irmão. Proteção, entende? O nosso instinto de proteção, de se guardar. O que o diabo fez com o pecado? Ele tornou num instinto de agressão. Você entende? Então nós não passamos mais a nos proteger e a nos defender, nós passamos a atacar. Então ele corrompeu também a gente nessa área, infelizmente, sexual, e as pessoas estão muitas vezes perdidas nisso daí. Então o plano de Deus, ele nos ensina a renunciar, a subjugar os nossos instintos, os nossos desejos pecaminosos, para uma vida santa com Deus. E isso jamais alguém vai conseguir pela força do braço, amém? Ninguém consegue pela força do braço. Nós dependemos do Espírito Santo para transformar a nossa vida nessa área, para realmente nós venhamos a crescer em Deus. Olha só, Deus ele estabeleceu um padrão perfeito para a humanidade. Olha só o que Jesus diz em Marcos 10:6.
Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Amém? Então o padrão de Deus é homem e mulher nessa área, tá? Isso é o que a Bíblia diz bem claro a respeito disso daí, tá bom? Mas esse padrão de Deus, desse reino de Deus que funciona, ele não nos ensina a nós de maneira nenhuma. Não quer dizer que o padrão de Deus seja um padrão que desrespeite quem pensa diferente. Amém? Nós não zombamos de quem pensa diferente. Nós não desrespeitamos quem pensa diferente. Nós não tratamos mal quem pensa diferente. Isso não está no coração de um filho e uma filha de Deus. Nós pensamos de uma forma, todas as pessoas são bem-vindas nesse lugar, com qualquer forma de pensamento, amém? São bem-vindas, mas o nosso padrão, o que nós vamos ensinar aqui, meu irmão, é a palavra de Deus, é o que a Bíblia, é o que o próprio Jesus nos ensina. Então ele nos ensina que na origem, tá certo? Na origem ele fez homem e mulher, e Deus ele é amor, amém? Amor não tem a ver com concordar, entendeu? Não tem a ver com concordar. Só existe amor se andar com a verdade. O amor e a verdade de Deus, elas andam juntas. Isso é um atributo de Deus, é o caráter do próprio Deus, amém? Eu fiz uma pesquisa para você ter uma noção a respeito de como o mundo hoje pensa, digamos assim, para você entender. Alguns estudos apontam cerca de 32 tipos de gêneros a 51 tipos de gêneros. Você pode estudar mais sobre isso. A Bíblia fala de homem e mulher, o mundo já diz que há 51 tipos. Olha só, eu nem sei todos e nem vou conseguir explicar todo para vocês, mas eu instigo você a estudar e dar uma olhada. Existe um pensamento que forja assim, amém? Pensam dessa forma, isso tende a aumentar, tá certo? Você pesquisar sobre leis, sobre isso, você vai ver, cuide os seus filhos do que ensinam a respeito disso no colégio, olhe, observe, porque existe um pensamento, amém? Vocês estão comigo aí? Amém. Olha só, contudo o pecado, a humanidade se desviou do propósito original de Deus. Então, segundo Pedro 3,3 diz assim, ó: antes de tudo saibam, nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Então, olha só como inverte as coisas, né? Conforme mais vai se passando, isso mais vai ficando cada vez mais, digamos, mais distante do padrão de Deus, amém? O mundo pensa dessa forma, nós nos aproximamos do padrão de Deus, amém? Mas olha só, por exemplo, hoje, se nós falarmos uma palavra aqui no colégio, ou seja, para as pessoas do que nós acreditamos nesse padrão, nós vamos ser muitas vezes zombados a respeito disso, né? São as pessoas que têm um pensamento atrasado, não é? Atrasado, né? Se falar sobre virgindade, meu Deus do céu, né? Sobre não ficar se pegando, se beijando por aí como a gente fosse um produto, nós somos caçoados, né? Eu me converti com 18 anos ainda no colégio. Quando dizia que não queria mais ficar com as gurias, era considerado, mas tu virou gay? Nada contra, mas é só, tipo assim, você não pode pensar diferente, você não pode pensar em se guardar para alguém, amém? Casamento no estilo de fidelidade, né? O mundo hoje, as canções, o que as canções falam? Falam de adultério, de prostituição, de passar na mão de um, de passar na mão de outro, de uma maneira detravada de viver a vida, até de muitas vezes inconsequente, tá certo? Eu sei que essa palavra é meio dura, mas é que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Ele está nos dando um alinhamento. Então,
nós sentimos as nossas paixões carnais. Entenda algo, os nossos hormônios não se converteram, meu irmão. Você tem um hormônio aí dentro, se deixar você tem um fogo aí dentro, né? Não se converte, os hormônios não se convertem, os instintos nossos não se convertem, amém? Nós só alinhamos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós renunciamos àquilo que não agrada o coração de Deus, porque o mundo hoje, o padrão do mundo diz assim, o que importa é ser feliz. Se te faz feliz, meu irmão, segue. Não importa mais a maneira que você vive, se te faz feliz, segue. E o diabo, ele lança essa voz, a ponto disso daí, seja feliz, viva de uma maneira que você bem entende, né? Desfrute dessa vida, dessa maneira, dessa área sexual, de uma maneira inconsequente, desfrute disso. Mas essa voz vem, e até de um ponto que ela nos prende e nos amarra em diversas situações. Famílias sendo destruídas por causa de adultério, prostituição, né? Pessoas vivendo, então nós somos enrolados nessa vida, o diabo nos enrola com essa voz, mas depois ele não nos ensina a sair, não. As marcas que ficam na alma, ele não nos cura, não. A escravidão que fica no nosso coração, ele não nos ensina a sair, não. Sabe, os pensamentos impuros que você tem, é de uma vida, muitas vezes. Os nossos olhos se corromperam, quando a gente diz que um é imagem e semelhança de Deus, muitas vezes os nossos olhos são maus, meus irmãos. É um olhar obstinado, é uma mente que maquina o mal. Se Deus, sabe, se as pessoas soubessem o que passa na nossa mente, ou o que já passou na nossa mente, de tanta coisa que talvez, sabe, se deixasse, ia viver de uma forma completamente, né? Às vezes tem uns limites, e tem gente que mesmo com limites, certos limites que ainda a sociedade tem ainda, vive e se perde nessa maneira. Olha só, ter desejo, entenda algo, não é pecado. O problema é se entregar para os desejos e para as paixões que não correspondem uma vida original que Deus nos ensinou. Olha só o que diz em Tiago 1, do 14 ao 15. Olha só. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Vê se não é isso que acontece, né, nessa área. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Tem pessoas mortas nessa área, pessoas que não conseguem se livrar, cheias de dores, que querem se libertar. Eu estou falando para quem quer se libertar, para quem quer uma mente transformada nisso daí, amém? Então, sabe, nós somos tentados pelo um mal do nosso coração. Quando nós nos entregamos a isso, a tentação, todo mundo tem tentação, meu irmão, mas não quer dizer porque nós temos tentação, que nós temos que nos entregar e nos dobrar a elas, que nós temos que nos perder nisso tudo, amém? Não, o Senhor quer nos tirar desse lugar de morte, em nome de Jesus nos dá vida, uma vida transformada, com um coração transformado, com uma mente transformada, com os olhos transformados. Olha só o que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus quer mudar tudo que tem em nós e nos trazer de uma realidade realmente profunda com Ele. Olha só, Deus enviou Jesus e deixou sua palavra para promover a redenção da humanidade após a queda do homem do pecado. Gálatas 5, 24, os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Quem é que pertence a Jesus aí?
Não, quem é que pertence? A gente diz assim, ó, eu pertenço a Jesus. Olha só, então quem pertence a Jesus crucifica a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha só, quando nós nos entregamos a isso, o Senhor realmente, Ele nos fortalece e nos leva a uma transformação real. O problema é que o mundo ele vive um hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo, ele significa o homem no centro. Não é Jesus no centro. Não é a vontade de Deus no centro. Não é o que Deus pensa, o que Deus diz. É eu no centro. O que importa é as minhas vontades. É as minhas vontades. É os meus desejos. É aquilo que tem no meu coração. É aquilo que eu quero fazer, né? E isso nos leva a uma vida de lascívia, luxúria, perdição. Gálatas 2:20 diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, a vida que eu vivo no corpo é a vida de Cristo. Então o diabo ele pegou o que Deus fez de bom e ele distorceu e desconfigurou o plano de Deus. Romanos 1:26 diz assim, ó. Eu já li isso. Vai lá para... Não, 1:26 não li ainda. Diz assim: por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Bíblia, meu irmão. Levítico 18:22. Não se deitem com homem, como se deita com mulher. É repugnante. Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Padrão de Deus distorcido. Nós precisamos que a nossa mente seja mudada, meu irmão. Nós precisamos de uma revelação de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida nessa área. Eu atendo tantas pessoas e infelizmente muitas pessoas estão afundadas nessa área, perdidas, escravizadas. 1 Coríntios 6:15 a 20, olha só, vamos ler junto, nós estamos lendo bastante Bíblia. A regra maior é a mordomia do corpo, e nós somos o templo do Espírito Santo. Olha só, você é templo de Deus. Olha só, quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, olha só que profundo isso. Como que ele habita? O nosso corpo, ele é o templo onde que Deus mora, meu irmão. Então nós não podemos fazer com o nosso corpo o que bem nós entendemos. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Para aí, volta ali. Olha só, os dois serão uma só carne. Nós como cristãos, o que nós cremos? Nós cremos o sexo não simplesmente como um ato físico, carnal, mas ele também é algo espiritual. O sexo, na verdade, é a maior intimidade que qualquer pessoa pode ter com outra pessoa.
é algo íntimo, precioso, um presente de Deus, que nos liga a nós nos tornarmos uma só carne. Amém? Pode passar. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha, passa aí. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que não lhe foi dado por Deus, quer dizer, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Passa. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Sabe aquela história que a gente diz? Nós sabemos, quando nós, vamos esclarecer algo, quando nós dizemos que Deus se preocupa com o coração, Deus se preocupa com o coração. Nós estamos falando sobre raízes, amém? Sobre uma intimidade, sobre uma personalidade entre você e Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o que passa e os porquês dentro de cada um. Até o porquê, muitas vezes nós vivemos uma vida desenfreada nessa área. Mas Deus, Ele não está preocupado só com o coração. O nosso corpo pertence a Deus, porque Deus, Ele nos comprou por completo. Amém? Para você ver, essa doutrina, ela já existia há muito tempo atrás. Quando a Bíblia nos fala que nós devemos confessar que Jesus, Ele veio em carne, você sabe por que isso foi tão batido na Bíblia? Porque algumas pessoas diziam, Jesus veio em espírito, e o que importa é o meu espírito, então eu posso viver e fazer o que eu bem entendo com o meu corpo. Isso está totalmente fora, porque Jesus, Ele veio em corpo, em carne. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele pecou. E Ele nos comprou com o sangue precioso e valioso dEle. Então o nosso corpo pertence a Deus, amém? O mundo, por exemplo, fala aqui, meu corpo, minhas regras. Meu irmão, isso não existe no meio cristão. Corpo Jesus comprou e as regras são do reino de Deus. Eu não faço o que eu bem entendo, eu posso fazer o que bem entendo, tá? Mas não quer dizer que Deus está nem aí para o que eu faço, porque Ele me deu a vida. E Ele me comprou por completo. Então o meu corpo e a minha vida pertencem a Deus, amém? Existem distorções que o diabo ele causa na nossa mente. Olha só. Por exemplo, pecados. Primeiro pecado ali, pornografia. Pornografia ele é um pecado, meu irmão. Ele é um pecado que ele tem tomado conta e escravizado tantas pessoas nisso daí. Tem prendido e escravizado. E por que é pecado? Porque adultera o nosso coração, ele mina a nossa mente de um padrão totalmente errado, ele faz com que as pessoas sejam produtos. A ponto, você sabia que pornografia vicia? Pornografia ele larga dopamina no seu cérebro. O vício de pornografia ele é comparado a um usuário de crack. Por isso que tem gente que se converte e não consegue se libertar da pornografia. A pornografia ela vicia tanto, ela causa tanto mal, a ponto de homens, e não só homens, mas mulheres, eles não conseguem mais ter relações entre casais, porque não se satisfaz mais. A pornografia deturba tanto a mente, tanto o olhar, tanto a vida, que eu sei que nós somos incentivados nesse mundo a consumir isso, mas procura relatos de pessoas, de ex-atrizes para você ver, o caos de vida, meu irmão, aquelas pessoas elas estão drogadas fazendo aquilo dali muitas vezes, perdidas, além da gente estar fomentando tráfico sexual infantil, dinheiro, tantas outras coisas, então não é só um vídeo aquilo dali.
A pornografia é um mal do século. Sabe o que tem de casamento sendo separado por causa desse inferno? De pessoas que não conseguem sair disso daí. Eu falo para você porque eu já fui viciado nisso daí. Viciado a ponto de não conseguir sair. Não consegui sair mesmo. Na minha época ainda era mais difícil, porque quando queria, tinha que ir atrás de revista. Tinha que entrar na locadora, lá naquele lugar que ninguém estava vendo, para acessar aqueles lugares lá. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, para quem já entrou nesses lugares. Mas era mais difícil. Hoje o acesso está na palma da sua mão, no seu celular. Você tem que cuidar os grupos de WhatsApp que você tem. Você já estava no grupo do WhatsApp lá? Não costumam falar, mas largaram um vídeo pornô no grupo do WhatsApp do futebol. Vem isso dissemina. Dissemina isso daí. Corrompe os nossos olhos, meu irmão. É triste, sabe? Ele nos acusa, prende, sabe? Não deixa a gente fluir em Deus. Se você sofre disso, em nome de Jesus, que você seja liberto, sabe? Estude sobre o mal disso daí, isso daí não te faz bem, não é normal. Sabe, corrompe casamentos, destrói famílias, é verdade, pesquisa sobre isso, que você acha que eu estou falando besteira. Existem tantas pessoas e tantos estudos que apontam de gente que isso não é benéfico, não faz bem para o ser humano. Amém? Eu quero pular um vídeo aí, Leandro. Pornografia nos leva a viver a prostituição, sabe? Pode apagar a luz aqui, por favor? Think I'm pretty. What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, go finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hannah, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love. Hola, los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden, Dios.
bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha Tá bom. dedicada. Pesado, né? Isso é uma realidade infeliz. Para sair desse lamaçal de escravidão nessa área, né? É uma mudança de mentalidade, de renovação de mente mesmo. Amém? Estão comigo aqui? Amém. É uma transformação de mente. E só o Espírito Santo para nos trazer clareza sobre isso. É um processo, é um recomeço. De nós aprendermos a fazermos o que é certo. Andando e buscando a presença de Deus, confessando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas escravidões nessa área. O Senhor nos chama e nos convida para essa libertação. Você sabia que, infelizmente, todo pedófilo, ele é um viciado em pornografia, é o mesmo caminho. E distorce tanto a nossa visão de imoralidade. Tem pessoas que têm prazer, meu irmão. Pedofilia. Zoofilia, que é sexo com animais. Incesto, família. Necrofilia com mortos. É tanta depravação na mente do ser humano, é tanta distorção, é tanta compulsão pela busca do prazer, é uma degradação que isso vai aumentando na nossa vida. O homem não se satisfaz mais com a sua própria mulher. Tem que ter mais coisas inseridas, tem que ter, sabe? Festas que promovem troca de casais. É uma perdição e o homem inventa coisa, tanta coisa, para fazer nós nos perdermos daquilo que Deus fez na nossa vida. E para nós sairmos dessa enrolação aí da nossa vida, existem alguns pontos que eu vou ser bem rápido aqui.
Efésios 2:22, ele fala sobre tratar com honra o seu corpo. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas do Espírito Santo. Olha só, honre o seu corpo e o corpo do seu próximo. Marcos 10:19 diz assim, ó, sabe os mandamentos, não defraude ninguém. Então é uma defraudação, que as pessoas mexem com sentimentos. As pessoas mentem que amam hoje em dia só para levar para o ato. Mentira, não ama nada, só quer mesmo aquilo e depois descarta a pessoa. Um senso de depravação, de mexer com tudo isso, infelizmente, meu irmão, o Senhor, entenda algo, o Senhor nos chamou para ser diferente disso tudo. Namoro é namoro, não é test drive de fazer o que é para fazer no casamento. Eu sei que isso parece totalmente fora, mas é o que Deus nos chama. Para desfrutar no casamento o que Ele separou para o casamento. Hebreus 13:4 diz, honre o seu corpo e o corpo do seu cônjuge. Olha só, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará os imorais e os adúlteros. 1 Coríntios 7:5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante o tempo certo. Olha só, isso aqui para os casais. Do mesmo ele fala que a gente deve conservar o leito puro. Deixa eu dizer algo para você. O sexo para um casamento, ele deve ter, com toda a certeza, porque isso, meu irmão, é algo edificador e glorifica a Deus. Porque como é que o diabo trabalha? O diabo ele trabalha para desgraçar a tua vida, enquanto você não conhece ninguém nessa área. Desgraça. Daí quando casa, ele trabalha agora para os casamentos não terem ato sexual. É isso que ele faz. Primeiro ele fomenta para você fazer, e quando você se compromete com alguém para uma vida, ele faz de tudo para você não fazer. Olha como ele é maldito mesmo. A Bíblia, por isso que Paulo nos dá essa declaração, que o homem e a mulher, eles não devem parar de ter essa relação. Meu irmão, se você não tem, vamos lá, não estou falando para a gente adulta aqui, sexo com a sua esposa, seu casamento, meu irmão, está na hora de começar a ter. Talvez você não tenha pela pornografia, talvez por traumas, abusos, a mente depravada de tanta coisa, mas Deus cura e Ele restaura a nossa mente, sabe? Deus refloresce o amor e traz vida novamente. Então Ele trabalha dessa forma. Ele nos chama para a gente andar em santidade. Efésios 4:24, revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Nós devemos viver em santidade, e santidade é cuidar os nossos olhos. O que você está vendo? Não pensa, tá? Eu estudo bastante sobre essa parte de pornografia, e tem o Ministério Vida Pura, se você não conhece, entra lá e pesquisa, eles são meus amigos. Mas, sabe, a gente deve cuidar os nossos olhos, porque pornografia você não pensa que é simplesmente só duas pessoas nuas fazendo. Instagram tem cheio de coisa pornográfica que corrompe os nossos olhos. TikTok tem cheio de coisas pornográficas que corrompem os nossos olhos. Conversas insanas corrompem a nossa vida. Está na hora de mudar o nosso coração. Acha que não dá nada olhar as mulheres lá rebolando, isso e aquilo outro, meu irmão? Vai fazer você desejar, daí você vai olhar para sua esposa e você vai ficar comparando muitas vezes, quando a sua esposa deve ser amada. E daí perde o respeito, perde a consideração, sabe?
Tem quantos casamentos que são destruídos, sabe? O casal dá vida para construir uma coisa, se entrega um para o outro, até que chega alguém no meio, até que o instinto toma conta e se perde nisso tudo. Deus, Ele quer restaurar a nossa vida nessa área. Se você não sabe ficar com o celular, meu irmão, toca teu celular fora em nome de Jesus. Sai desses grupos do WhatsApp, em nome de Jesus. Prega esse teu computador, taca no lixo. A Bíblia nos conta, aquilo que a gente não sabe administrar, a gente corta. Corta. Porque nós nos perdemos e corrompemos o nosso coração com essas coisas. Sabe? O lado instinto e sexual da nossa vida, ele não é o nosso Deus, meu irmão. O seu órgão aí, ele não é o teu Deus, não é Ele que manda nas coisas. Amém? Bom, tem mais coisa para falar aqui, mas o recado está dado. O Senhor nos chama para uma mente transformada e liberta. Eu não sei como que foi a sua vida até ter um encontro com Jesus. E eu não sei que até a partir de você ter um encontro com Jesus, o que você ainda luta. Quais são os teus traumas? Quais são as sequelas ainda da sua vida que leva você a se perder muitas vezes em tantas áreas? Eu não sei o que passa na tua mente, e eu não sei o que passa no teu coração, mas Deus sabe. Deus sabe o histórico do nosso celular. Deus sabe as conversas mais íntimas e mais escuras que você tem aí. Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo o seu serviço. Deus está vendo as conversas que não tem que ter. Deus está vendo a falta de fidelidade muitas vezes no coração, de amor. Deus, Ele observa, amém? E Deus quer restaurar o nosso coração nessa vida, nessa área. Quero chamar a Angélica aqui, ela vai dar um breve testemunho de como isso corrompeu a vida dela, essa área. Mas a minha vida, meu irmão, foi com muito confessar e muito cair e levantar para eu hoje poder dizer que eu ando em liberdade nessa área. Sabe, me libertei facilmente das drogas. Cada um tem o seu processo. Mas o vício da pornografia me perseguiu tanto. Me corrompeu tanto. Mas Deus quer liberar a sua vida nisso. Ele quer tirar essas amarras, esses enroscos. E quer trazer vida para o seu coração. Amém? Boa noite, igreja. Eu sou a Angélica. Eu tenho um ministério privado, que não tem vínculo com a igreja, que se chama Lágrimas Secretas. Você pode seguir lá no Instagram. E eu recebo muitos relatos de mulheres e de homens escravizados pela pornografia. Mas esse Instagram, ele, além de ajudar as pessoas com essas lutas, a gente vai um pouquinho mais fundo. E eu louvo muito a Deus pela nossa igreja falar de assuntos que são tabus, né? E o lugar ideal para a gente falar disso é da igreja, né? Que seja um lugar livre, né? Para que a gente se cure por completo, né? E o que eu quero falar é para aquelas pessoas que estão lutando com pornografia, com masturbação, mas não entendem que a raiz disso é o abuso sexual. Então, o meu ministério é específico para falar de abuso sexual. Eu posso falar tranquilamente que pelo menos metade aqui dessa igreja teve alguma experiência de abuso sexual. E nós, dentro desse contexto todo da sexualidade, a gente precisa falar do mal do abuso sexual e das consequências. Eu, dentro do que eu explico lá no meu ministério, eu vivi a forma mais severa, mais grave, mais danosa de abuso sexual. Por quê? Porque foi praticado pelo meu próprio pai,
dos meus 6 anos de idade até os 18 anos, e deixou muitas marcas em mim, e marcas que não passaram com a conversão. É isso que o pastor falou hoje. O processo de renovação da mente, o processo de santidade, ele é algo separado da conversão. Quando a gente se converte, a gente, né, recebe o Espírito Santo de Deus, somos renovados, somos salvos, né? Mas o processo de santificação faz parte do entendimento de que a nossa mente, os nossos hormônios não se convertem. Então, os prejuízos do abuso sexual na minha vida foram muito grandes em relação a essa questão sexual, porque o que o abuso sexual faz? Ele apresenta o sexo antes do tempo, né? Muitas pessoas estão lutando com a compulsão sexual sem entender que essa compulsão tem origem na raiva não tratada da questão do abuso sexual. Então, compulsões como a pornografia, como comida, como bebida, né, elas têm, quando tu começa a olhar o contexto do abuso sexual, é a mesma. São raiva não tratada, emoções não tratadas. Então, se você tem um histórico de abuso sexual e algumas compulsões, né, também na área sexual, né, eu fico à disposição para conversar com você, porque é muito sério o estrago. Deus fez... eu me converti, e o pastor Marcelo acompanhou esse meu processo. Eu me converti, mas eu não queria olhar para as questões do abuso sexual, né? Só que chegou um momento que Deus me convidou a ir mais fundo para que a gente ande em liberdade e em transparência. Então, muitas vezes, se você tem lutas nessas áreas, a gente tem que mergulhar mais fundo e examinar também a raiz que nos leva a essas compulsões. Como que a gente renova a mente? Entendendo que, muitas vezes, em algum momento, o nosso coração se transformou, nosso coração com abuso sexual. Eu posso falar de abuso sexual, isso eu tenho autoridade para falar. O abuso sexual deixa o coração rebelde, deixa o coração autônomo, deixa o coração autossuficiente. É muito difícil a pessoa abusada depender de Deus, então ela faz o que ela quer. E como lembrar do abuso sexual é muito doloroso, ela fica lutando contra o que está na pontinha do iceberg, sendo que o problema está lá embaixo. Então, se você foi vítima de abuso sexual, não faz de conta que isso não foi importante. Basta uma vez que tenha acontecido na sua vida, é extremamente grave, os danos são extremamente graves, e graças a Deus você está numa igreja que você é livre para falar sobre isso, e para viver o processo de restauração e libertação de tudo, tá? Glória a Deus por essa palavra de hoje. Amém. Eu não sei o que mexe contigo nessa área. Deus nos deu essa área sadia, meu irmão, amém? Equilibrada. Não ter também é um problema. Faltar também é um problema. Ter de uma maneira destravada, inconsequente, muitas vezes, é um grande problema. É necessário para as nossas vidas, amém? Nós temos essa área completamente curada e desmascarar a maneira com que o inimigo ele trabalha muitas vezes na nossa vida. Eu não sei quais são os teus traumas, eu não sei quando que a pornografia entrou na tua vida. Eu não sei o que corrompeu os teus olhos, eu não sei se você foi abusado, abusada. Muitas vezes, a grande maioria dos abusos, sim, são por pessoas próximas, né? Nós podemos um dia falar somente sobre isso. E as marcas que isso gera, muitas vezes. As marcas na alma que você leva, e essas marcas na alma, deixa eu dizer algo para você, muitas vezes a gente tentamos preencher essas marcas da alma, sabe como? Na questão dos instintos sexuais, mas é só um momento, meu irmão, depois você volta, você está vazio da mesma forma, falta algo do mesmo jeito, aonde que só o Espírito Santo pode preencher e encher essa lacuna da nossa vida. Só a presença de Deus para nos curar nisso, nos restaurar. E eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você
Hoje o Senhor está nos chamando para nós abrirmos o nosso coração e confessar, apesar de Ele já saber o que passa aí na sua mente, apesar de Ele já saber o que passa no teu coração, apesar de Ele conhecer tudo, Ele sabe das conversas, Ele sabe da nossa vida, que muitas vezes foi inconsequente, e as nossas marcas nessa área. Mas o Senhor quer nos restaurar, meu irmão. O Senhor quer desenrolar a nossa vida nisso e nos tirar de um padrão de trevas e nos trazer por um padrão do reino, do seu amor e da sua luz. Nós fomos chamados para a santidade, e o Espírito Santo vai nos ajudar a vivermos uma vida íntegra e santa, meus irmãos. Quero te encorajar. Talvez você pense que não vai vencer essas lutas. Você pode pensar que seus instintos, que seus desejos, eles são mais altos e maiores. Talvez você tenha que enfrentar gigantes nessa batalha. Mas eu quero dizer para você, Deus é contigo, meu irmão. E em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus que você pode, meu irmão. Deus pode transformar a tua vida, sarar o teu coração, restaurar a tua família, restaurar os teus olhos, a tua mente, a tua alma, e te trazer para a liberdade, e você ser verdadeiramente livre. Livre! Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus purifica as tuas vestes. O sangue de Jesus te lava de toda a acusação, de todo o apontamento, de tudo aquilo, toda a voz que vem. O Senhor, Ele liberta, o Senhor, Ele transforma, e através do sangue de Jesus Ele te cura. Ele restaura a tua vida. Hoje você entra num novo tempo na sua vida e num processo de santificação e libertação. Eu declaro isso sobre a tua casa, eu declaro isso sobre a tua família, eu declaro isso sobre o teu coração. Sabe, essas prisões, essas cadeias, em o nome de Jesus, elas vão se romper. Você vai correr, você vai voar, você vai entrar no novo de Deus para a sua vida e para a sua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje o Senhor confrontou o nosso coração e nos trouxe à luz muitas coisas. A tua palavra diz que tu é um pai que corrige os filhos que ama, e nós somos amados por ti, por isso que o Senhor nos corrige. Eu oro, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que tu nos ensine a andar em luz, em clareza, a confessar os nossos pecados, a procurar ajuda se for necessário, para que a nossa vida seja restaurada. Coloque a mão na sua mente aí. Eu declaro sobre a tua mente um renovo de pensamento, em nome de Jesus. Tudo que o diabo distorceu e corrompeu na sua mente, tudo aquilo que ele te ensinou de uma forma errada e de um padrão errado, eu oro e eu peço para o Senhor renovar a tua mente. Coloca a mão nos teus olhos. Eu oro e eu peço para que o Senhor purifique os teus olhos, para que os seus olhos não sejam, a Bíblia diz, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, será densas trevas. Mas eu declaro que os teus olhos são luz, luz de Deus sobre os teus olhos, santidade de Deus sobre os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração, um coração puro, meu irmão, pureza, santidade, vida com Deus, um coração novo e um coração renovado pela palavra de Deus. Eu declaro que você é livre em Jesus. Eu declaro que não há acusações, porque o sangue de Jesus te cobre e Ele te dá um renovo de vida e de liberdade. Você é um novo homem e você é uma nova mulher em Deus, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe. Estamos encerrados.